Desde a primeira vez que eu vim aqui, se eu não tivesse o acompanhamento, eu hoje posso garantir que eu não estaria aqui, né? Devido a tantas complicações, tantos problemas que eu tive, eu não estaria aqui. Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda neste podcast. Eu sou a doutora Islene Titão, especialista em falar sobre diabetes, reeducação alimentar e como você pode controlar sua diabetes sem deixar de comer o que gosta. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, Rosimara Cordeiro, que vai falar um pouquinho da sua história, sobre o seu tratamento com a reeducação alimentar focada no diabetes e, claro, suas superações, histórias e desafios que não foram poucos. Rosimara, seja muito bem-vinda. Nos fala um pouquinho sobre o seu nome completo, qual é a sua origem e onde que você mora atualmente? Bom, meu nome é Rosemara Cordeiro, eu moro no bairro Alvorada. A minha origem é uma origem simples, não tenho muito, digamos assim, conhecimento, né? O que eu aprendi aqui e fora os tropeços da vida que a gente foi aprendendo na marra, né? Fala um pouquinho como que você conheceu Gislene Titão. Bom, primeiro eu descobri que eu era diabética durante a gravidez. Tive diabetes gestacional, aí o médico me encaminhou para mim com a nutricionista. Que, por incrível que pareça, é o mesmo médico dela, teu no caso, né? E daí ele que me encaminhou aqui para acompanhamento. E como que você, antes de fazer o acompanhamento entre o médico indicar, você investigou quem era essa Nutri, quais os diferenciais dela? O que te fez fazer o acompanhamento nutricional? A gente, como um bom agente de FBI, né? A gente procura, vai atrás dos posters, vai atrás das entrevistas, das manchetes, coisas assim. E daí eu fui atrás, fui pesquisando, conversei com outro. E através dessas pessoas eu cheguei até aqui. E antes de você fechar uma compra de reeducação alimentar no diabetes, qual era a sua objeção? O que te fazia não fazer um acompanhamento nutricional? E que te fez mudar esse pensamento? Na verdade, o que me fez mudar, assim, foi a falta de conhecimento, né? Porque, tipo assim, diabetes, na minha família ninguém tem, né? Então, é uma coisa assim que ninguém ouviu falar, ninguém sabia. Era digamos assim, uma doença, assim, que ninguém... Era algo totalmente diferente no nosso mundo, que nós estávamos ali, né? E daí, de repente, vem uma doença assim, uma diabetes, que ninguém sabe o que pode comer, e todo mundo, não é doce, é macarrão, tem que tirar tudo, não pode comer isso, não pode comer aquilo. E, na verdade, não é, né? E o que te fez confiar em fazer um tratamento nutricional focado em diabetes? O que te mudou a chave? Bom, o que me mudou foi a confiança, primeiro, que você me passou, por você também ser portadora de diabetes, né? E tipo assim, a tua história de vida também, da tua convivência com diabetes, que também não foi fácil. E o principal meu foi a confiança. E antes de a gente falar um pouquinho da tua história, de contar um pouco com o diabetes, que não é meio assim só ter o diabetes, qual foi o resultado que mais mudou a tua vida? Que mais Após mudou, você ter feito o tratamento de reeducação alimentar no diabetes? além de eu descobrir que eu podia comer de tudo, né? Que o meu maior medo, tipo assim, por ter diabetes, é o mito que muitas pessoas falam, né? Que não pode comer, tem que tirar um monte de coisa e tal. Foi de eu poder comer tudo. De não tirar doce, não tirar, tipo assim, as comidas que eu gostava. É aquela frase que a gente fala, né? Saiba como controlar seu diabetes sem deixar de comer o que gosta. Então Exatamente. fala um pouquinho para nós, você falou que teve na gestação, teve diabetes, aí teve um acompanhamento, teve a reeducação alimentar com o diabetes. E como foi o tratamento após a primeira consulta com a Nutri? Como foi então a expectativa da primeira consulta, lembra? Bom, desde a primeira consulta que eu vim aqui, 9 anos atrás, né? Como é que eu vou te dizer assim? Foram muitas mudanças que eu tive que, tipo assim, fazer, que eu tive que reaprender a me alimentar, né? Porque eu, tipo assim, eu comia, a minha alimentação era, tipo assim, normal, eu comia de tudo, só que eu não sabia a quantidade certa, né? Então, tipo assim, de lá pra cá, depois que você aprende, claro, não foi fácil, mas depois que você aprende
a tua vida, a minha vida, tipo assim, ela passou de uma gangorra, porque ela tinha o altos e baixos com a minha diabetes, né, que não foi fácil controlar, e para um nível assim mais, como é que eu vou te dizer, assim, mais calmo, entre aspas, né? Porque a diabetes, ela é uma montanha russa, literalmente. E Falando fala pra assim. nós, o teu diabetes é tipo 1, tipo 2, você disse que teve na gestação e está com o diabetes ainda ou não? Enfim, conta aí pra quem tá nos assistindo, explicar um pouquinho do teu tipo de diabetes. Bom, a minha diabetes, enquanto eu estava grávida, ela era gestacional. Aí, após o nascimento da minha filha, ela passou a ser diabetes tipo 2. Atualmente, eu estou fazendo uso de insulina. Precisei fazer, porque ela, devido ao emocional, né, que eu andei, assim, passando, eu precisei usar insulina. Eu estou usando insulina e estou usando o comprimido junto, para dar uma amenizada nela. E nesses 9 anos de tratamento, você regularizou ali a sua glicose, manteve um pouco mais no alvo, mas você teve alguns episódios, né? Outros internamentos, teve problemas emocionais bem agudos que a gente fala, e que isso afetou a sua saúde. Fala um pouquinho para nós o que te levou a ficar internada, buscou depois novamente um novo tratamento de reeducação alimentar que foi um pouco mais específico. Fala um pouco dessa história para eles. Bom, o diabetes, como muitos pensam, não é só a comida que afeta a tua diabetes, é o teu emocional. E eu tive ali um ano bem complicado, de 2019 a começo de 2020, porque, tipo assim, o meu terceiro filho nasceu com um problema, né? Ele é Down, tem cardiopatia, ficou 40 dias na UTI. Aí, nesse tempo ali, enquanto ele estava na UTI, eu perdi uma tia, né? 4 meses após, eu perdi outra. E mais 3 meses no início de 2020, em janeiro de 2020, eu perdi meu marido. Então, nesse intervalo de 7 meses, foram muitas emoções, foram Abalos. muito abalos emocionais, assim, que o meu corpo não aguentou, né? Quando em novembro de 2019, quando meu marido já estava com câncer, né? Que a gente descobriu que ele estava com câncer. Dia 20 de novembro, eu tive uma crise aguda de pancreatite. Que o meu pâncreas, ele inflamou a ponto dele quase estourar. O médico, ele foi falar para mim depois de 10 dias que eu ia sobreviver. Até então, ele não garantia. Tanto porque meus triglicerídeos, eles foram a mais de 6.000. Você lembra, isso que eu ia pedir agora, você lembra dos resultados dos teus exames? Que quando você trouxe na consulta para Nutri, eu lembro que era bem alterados. Só que agora eu não lembro as referências que deu, né? Sim. Está lembrada dos resultados? Cada detalhe. Os triglicerídeos meus, quando eu estava no hospital, eles estavam acima de 6.000. O colesterol, ele estava acima de 2. E 2.000? 2.000, isso. E A unha adequada é abaixo de 200, né? Meu Deus, qual que era o outro lá que tava... E a diabetes, ela passou de 800. Eu quase entrei em coma diabético devido a esse emocional. Enfim, todas as taxas dos meus exames, elas estavam super alteradas. Tinha um exame da pancreatite também que estava bastante alterado. Essa era a que mais estava alterada por causa Ai, meu Deus, Da infecção em redor ali do... Isso, da Para quem infecção. está nos ouvindo, que não sabe o que é uma pancreatite, é como se fosse uma inflamação no pâncreas. Isso. Só que a questão é que o pâncreas, ao mesmo tempo dele tentar sobreviver e se ajudar, ele se automutila, Destrói. ele se autodestrói. É como se fosse ter o câncer de pâncreas também. É uma das piores doenças, porque ao mesmo tempo que ele tenta sobreviver, ele se mata, né? Exatamente, era como eu estava fazendo. Ele estava, tipo assim, ele estava tentando sobreviver, mas ao mesmo tempo ele estava me matando. Então eu fiquei nesse período ali. Na época ali, quando eu peguei a pancreatite, eu me lembro que eu pesava quase 90 quilos. Então, e eu vim para 51 quilos em questão de 45 dias, nem isso. Daí, assim, eu perdi muita massa magra, que seria boa, né? E
não conseguia comer. A minha dieta era líquida, assim, mas tipo, assim, o que eu conseguia comer antes de eu vir aqui, né, era gelatina. Então, daí, só que eu não repõe a massa, né? Você tem que ter um acompanhamento ali para você, tipo, uma alimentação certa para tu conseguir repor essa massa magra, né? Aí só depois que eu vim aqui que eu consegui repor ela, só que demorou, foi um acompanhamento bem difícil. Acho que foi mais difícil do pâncreas do que quando eu descobri a diabetes. Para quem tá nos assistindo entender um pouquinho, a Rose veio em 3 momentos diferentes para um tratamento nutricional. E ela falou que no momento que teve a pancreatite e veio em acompanhamento, ficou ali alguns dias internada, onde o médico, né, demorou para dar o diagnóstico se ia sobreviver ou não. E foi ali que o médico também pediu o quê? Fazer o acompanhamento nutricional. Quando ela chegou para consulta, eu falei, é uma bomba andante, né? Os resultados todos alterados. E lembra como foi esse dia que tu chegou para a consulta e para começar o tratamento para a pancreatite? Na verdade, eu lembro que tu foi lá em casa, porque eu não conseguia nem caminhar, né? Você teve que ir lá em casa, porque eu tava tão fraca, assim, eu tava tão debilitada que, tipo assim, para tomar banho, para comer, as pessoas tinham que me ajudar, eu não conseguia, não tinha força. Eu não conseguia quase nem andar. Eu lembro que você foi lá em casa. Isso, na época eu fazia o atendimento personal diet, que a gente fala, que é ir na casa do paciente, principalmente em situações acamadas. Eu lembro que tu foi lá daí. E que nem o médico fala pra mim, o meu médico de diabetes, né? Ele fala, você é não vou dizer que é a pior paciente, mas você é minha bomba, como que é? Bomba atômica andante, ele me chama. Porque cada consulta que eu vou com ele é algo diferente que acontece. Então, tipo assim, quando eu fiquei internada ali no hospital da pancreatite, até então, o médico, tipo assim, no 5º dia que ele veio me ver, ele não sabia que eu tinha diabetes. Que ninguém tinha me perguntado, né? E daí, ali eles tinham me feito... Eu me lembro que eles tinham me feito uma dose de morfina, porque eu estava basta de morfina para dor. Daí eu falei para ele, doutor, eu preciso conversar com você. Daí ele falou, o que você tem tipo assim, para me contar? Falei, eu sou diabética. Até agora ninguém pediu para mim o que eu tenho, o que eu não tenho, né? Daí ele falou, então você é diabética, né? Falei, sim, doutor, faz uns par de anos, né? Daí ele falou, então isso explica muita coisa agora do teu quadro. Porque geralmente, a pancreatite, ela dá de pedra na vesícula, né? E eles já tinham feito um monte de exame, eu não tenho pedra na vesícula. E eles não conseguiam descobrir aonde, o porquê dessa pancreatite. Após eu ter contado para ele que eu sou diabética, né? Ele perguntou o que tinha acontecido, ao emocional e tal, começou a conversar comigo, né? Ali que ele foi descobrir que o meu diabetes, a minha pancreatite vinha do meu diabetes, por causa do meu emocional. Que foi muito intenso, que é em pouco tempo, como você mencionou. Uhum. Alguns óbitos na família, situações emocionais, muito em pouco tempo. E isso faz influenciar na questão da produção de insulina, glucagon, perante o pâncreas, né? E vai influenciar realmente na questão da glicose. E me pasmem, como que não tinham feito o teste de dedo ainda, né? Todos os dias internada ali. Já fazia 6 dias que eu estava internada ali. Eles não... A única coisa que eles davam, assim, porque eu cheguei a desmaiar de dor, eu desmaiava, era uma dor, assim, insuportável. Eles me davam morfina para dor. E um detalhe que a Nutri sempre fala, quem é portador de diabetes, sempre ter um cartão na carteira ou a tatuagem falando, identificando que é um portador de diabetes. Uhum. Recentemente também a gente soube de um caso de uma pessoa que foi internada e iam dar glicose para essa pessoa sem saber o que a pessoa tinha, né? Porque estava entrando em coma e realmente estava entrando em coma por ter uma hiperglicemia. Estava a mais de 600 também. E se tivessem dado essa glicose? Sem ter feito o teste. Também falta um pouco de orientações perante os profissionais da saúde, que às vezes pouco entendem de diabetes realmente, ou se deixam de não se aprofundar no assunto. Mas quem é portador de diabetes, eu sempre saliento, é nós que precisamos orientar, é nós que precisamos identificar-se que tem diabetes, né? Sim.
E daí? Você veio para consulta, trouxe todos aqueles exames alterados, Maravilhosos. onde a Nutri teve que realmente pensar bastante estrategicamente no teu cardápio, porque quem tem uma pancreatite, como eu falei, o próprio pâncreas, quando ele é ativado ali nessa questão da inflamação, ele se autodestrói. Sim. Então a Nutri penou ali para montar um cardápio e detalhe, com a pancreatite vem a ânsia, vem a náusea, vem o enjoo, vem o vômito, a Nada diarreia. para no estômago, nada Então, como para fazer uma criatura dessas comer, né? comer sem fazer voltar nada. E fala como que foi a experiência do cardápio depois que a Nutri entregou, então. Então, no começo foi as primeiras 2 semanas ali foi bem difícil, que nem eu liguei várias vezes que eu não estava conseguindo fazer, porque não parava nada no meu estômago, né? Mas foi depois tipo assim, dos 15 dias, dos primeiros 15 dias ali, foi bem complicado. Mas depois daí eu fui fazendo, tipo assim, diminuir a porção, né? Estratégia, né? Para ver se eu conseguia comer, porque a fraqueza era muito, né? Daí eu diminuí e fiz mais vezes pro estômago ir aceitando aos pouquinhos, né? Para não, tipo, colocar a comida ali e voltar de novo. Isso é uma boa estratégia para quem não tá conseguindo comer, de realmente comer aos pouquinhos, cada pouquinho, ir beliscando nesse caso, nessa situação. Também para quem é portador de diabetes e é muito magro, que quase não consegue comer, é uma estratégia de a Nutri sempre fala, come pelo menos um pouco, vai. Pega uma colher ali dessas colheres de se servir, ou a colher de sopa, ou a colher de chá, enfim, vai, né, nas porções, vai se servindo. Lembro que também tinha bastante questões líquidas e pastosas no teu cardápio. Sim. Era mais, no começo foi mais líquido, né? Daí depois passou pro pastoso. Aí depois de, acho que 3 meses, 2 meses, parece, se não me engano, eu comecei a comer comida normal, assim, só que... A sólida que a gente fala, Isso. né? Que é as... Só que foi bem complicado quando eu voltei a comer a comida assim normal. Porque daí... Por tipo, quê? o estômago estava acostumado com aquele pastoso, era tudo pronto, né? O pâncreas não precisava... Porque assim, se tu vai comer uma comida normal ali... Sólida, né? Sólida. Tipo assim, o teu pâncreas, ele vai ter que trabalhar para tu fazer a digestão, para tu digerir, né? E ali ele estava ganhando tudo pronto. Não precisava, tipo, fazer aquela digestão que o estômago faz e ajudar e tal. Ali no começo, nossa, foi muito complicado. Por isso que eu digo, quando eu descobri diabetes e para quando eu tive pancreatite, é totalmente diferente. Meu Deus, é muita coisa diferente. E aquilo que a gente fala, o diabetes pode levar uma pessoa a complicações letais? Pode. Mas é 5, 10, 20 anos de um descontrole. De uma pessoa passar todos os dias com uma diabetes não assumida e não controlada. Agora, a pancreatite é uma inflamação aguda. Naquele momento, naqueles poucos dias, uma pessoa pode vir a óbito. Né? Então, são pouco tempo para muita reação do médico, da equipe multiprofissional que está envolvido, do nutricionista, que é fundamental, que é o único profissional capacitado em alimentos, de saber qual é o alimento certo para a doença certa, para o caso certo, a técnica dietética, como foi mencionado, você tinha dificuldade de comer, não conseguia deixar nada no estômago, porque ou dava com ânsia, com vômito, às vezes diarreia, em alguns casos. Então, é tudo uma questão de nutrição clínica, que se não realmente não tiver um profissional capacitado no momento, o que você falaria para quem está nos ouvindo agora e que está pensando em fazer um tratamento nutricional ou tem alguma doença alterada e ainda não foi buscar um nutricionista? Qual a mensagem você deixaria para essa pessoa? Bom, primeiro, que a pessoa não pense muito. Porque eu sei por mim, que nem outra experiência própria, né? Eu pensei demais e isso quase custou a minha vida. Então eu vejo assim, que eu vejo que o meu corpo está dando alguma reação, eu não vou esperar ele dar uma segunda reação para mim ir atrás. Então, tipo assim, se a pessoa tem diabetes, se a pessoa tem alguma outra doença que precisa de um acompanhamento, que não espere. Porque a vida a gente tem só uma, né? E depois que a gente perde, infelizmente não tem como correr atrás. E quando você vem realizando os testes de HGT, como que está a frequência de verificar a glicose? Como que está os dias atuais?
com a pancreatite, inclusive? Duas perguntas meio junto ali. Fala para nós. Bom, a diabetes. Agora, esses últimos dias ali que eu ando num turbilhão, né? Ela tá um pouco descompensada, principalmente em jejum. Mas por que ela tá descompensada? Você já consegue identificar isso? Sim, por causa do sistema nervoso. Por causa da minha ansiedade, porque eu tô com crise de ansiedade, então ela acaba descontrolando. Aí, a pancreatite, após 3 crises que eu tive, né? Que além daquela primeira, tive mais 2 depois. Só que não foram tão graves quanto a primeira, né? Eu fiquei menos tempo internada e já sabia, tipo, o acompanhamento que seria, né? Assim, a pancreatite, eu posso dizer que o meu corpo sente, assim, que ela tá bem, né? Tipo assim, que eu sinto, porque ela não tem reação nenhuma agora, né? Agora, o diabetes, ele tá descompensado, devido ao meu emocional. Quer dizer, já tá dando um alerta, ó. Você cuida, faz o que a Nutri orientou. Mas como ela mencionou, por mais que ela tá fazendo o que a Nutri orientou, às vezes dá aquelas escapadinhas, o emocional influencia diretamente. Exatamente, o emocional, ele, digamos assim, eu coloco o emocional assim como um fator principal no meu caso, né? Para mim, o meu emocional, ele é o principal causador da minha diabetes alterada. Falando em emocional, muitos portadores de diabetes não sabem. Existem pesquisas que mostram que existe de 50 a 100 tipos de diabetes. Aqui a gente foca nos 3 principais, que é o tipo 1, tipo 2 e gestacional, como é o teu caso. Mas muitas pessoas não sabem que alguns tipos de diabetes têm o surgimento pelo alto pico aí emocional, com ansiedade, com depressão, compulsão alimentar. Você mesmo nos trouxe que tem questões de ansiedade. Você consegue identificar hoje o que faz provocar essa ansiedade? Fala um pouquinho da tua ansiedade para nós. Bom, a minha ansiedade, eu descobri faz início do ano agora, que tô com uma depressão profunda, né? Eu tive, devido a tudo que eu passei já no passado, né? Eu acabei desenvolvendo uma depressão profunda. E daí eu tenho esses transtornos de ansiedade. Tipo assim, uma hora eu tô bem, tô calma, tá tudo zen. Dali um segundo já vira, entendeu? O emocional, ele tá Descompensado. descompensado, exatamente. Ele tá assim, como é que falam? Eu estou com os nervos à flor da pele. Isso, e quando aí você falou, você no teu inconsciente ficou vários traumas, vários sustos. Vários. Porque mal se recuperava de um susto, como você falou ali, de alguns anos, né? Foi em 2000 e... 19 e 2020. Isso, né? Nem tinha se recuperava de um susto, vinha outro. Levou aquele baque, não tinha nem se recuperado de um, veio outro com o falecimento do marido, né? E como foi ficar com 3 crianças praticamente em casa, após esse processo, como foi? E outra, você se manteve forte, mas aquilo que a gente fala, toda pessoa forte, por trás tem uma consequência no desequilíbrio emocional. Poderia nos falar um pouquinho dentro do que você gostaria de se abrir nesse sentido? Bom, perder, assim, quem a gente ama nunca é fácil, né? A gente nunca quer perder as pessoas, assim, sabe? E eu já tinha perdido 2 tias, né, muito próximas a mim, pro câncer. E, tipo assim, quando eu tava me reerguendo, eu descobri que meu marido tinha câncer. Até então, a gente tinha esperança de um tratamento, né? Fomos consultar, primeira consulta, o médico já jogou um balde de água fria que não tinha o que fazer, ele não ia aguentar nenhum tratamento. Que ele tinha um câncer que tava... o câncer que ele tinha, assim, tipo, tinha 4 fases, né? E ele estava na última. Então, não ia aguentar fazer quimioterapia, radioterapia, coisa assim, não ia adiantar. Porque se tu vai fazer uma quimioterapia numa pessoa com câncer, ela tem que ser uma doença, tipo assim, local, né? E o dele não era só num local. Já tinha colhido a metástase. Isso, ele já estava com metástase no corpo inteiro, na cabeça, assim, coisa assim que muitos podem pensar, nossa, é absurdo a pessoa nunca ter se queixado de nada. Ele nunca se queixou de dor.
E na cabeça ele tinha 11 tumores. E ele nunca teve uma dor de cabeça, ele nunca se queixou de dor, assim, Tipo, ele se queixava de cansado, coisa assim, porque o trabalho dele era pesado, né? Mas dizer, assim, alguma dor diferente, ele nunca se queixou. Fica até um alerta, né, para quem está nos assistindo, para Exatamente. fazer sempre o check-up. Às vezes, se tem uma dor, ir buscar, tratar, ver o que é aquela dor. Não simplesmente, às vezes, ir atrás de uma consulta numa unidade básica de saúde, mas investigar realmente, porque toda dor, tudo que o nosso corpo mostra entre sinais e sintomas, é porque algo está errado. Exatamente. E o dele é o único sintomas, assim, que ele apresentou quando a gente começou a ir atrás, foi que ele tinha cólicas renais. Que ele tinha pedra na vesícula, né? Mas, até então, as pedras eram minúsculas, né? Não teria problema nenhum, ele despacharia pelo canal, né? E só que daí a gente começou a investigar e começou a ir atrás e não era bem isso, né? Era o câncer que estava, tipo assim... Falar uma palavra simples, assim, né? Comendo ele por dentro. Então, para mim, ali, quando eu descobri, quando a gente teve esse diagnóstico, para mim foi um baque, assim, muito grande. E falando nesse baque, como foi você nesse momento? O teu tratamento com a tua diabetes, sabendo que tinha outras pessoas na família que não estavam bem? Bom, ali, na verdade, naquele momento, tipo assim, eu deixei de existir eu como pessoa, entendeu? Porque eu me dediquei 100% para ajudar ele, né? Porque eu vi que o médico falava, deu para, tipo assim, para mim, o médico falou assim para mim, você faça o que ele quiser, né? O que ele quiser comer, dá, o que ele quiser beber. Tratamento paliativo que a gente fala. Isso. Se ele quiser cachaça, dá cachaça. Se ele quiser fumar, porque ele nunca fumou na vida, e o câncer dele se manifestou no pulmão, tudo à vontade dele vocês fazem. Porque ele não tem 60 dias. E ele durou 51 dias. Desde o momento que a gente descobriu até ali. Então, nesse período ali, eu não fui atrás de diabetes, eu não fui atrás tipo assim, de consultar para o meu diabetes e tal. Tipo, eu tomava o meu remédio. Né? Mas no automático, né? Tipo assim, como eu já estava acostumada, né? Tipo, de manhã e à noite, era os horários de tomar, né? E foram 51 dias que você deixou a tua diabetes a Deus dará, vamos dizer assim. Exatamente. E como você mencionou, depois veio as consequências. Exatamente. É que nem eu te falei ali. Eu, tipo assim, nesse momento ali, eu deixei de existir eu, né? E eu passei a existir para cuidar dele, né? Quanto tempo depois desse período que você teve aí a primeira crise com pancreatite? Bom, nós descobrimos que ele estava com câncer no dia 13 de novembro. Que tivemos o diagnóstico, nós pegamos a ressonância, né? No dia 22, me deu a primeira crise de pancreatite, de novembro. Ele em tratamento, naqueles corres de... Eu quase morri primeiro que ele. Porque eu fiquei 22 dias no hospital. E enquanto eu estava no hospital lá, ele estava em casa. Daí teve que vir a família dele, a mãe dele, o pai dele vier para cuidar dele. Coitada da família, né? Não sabia quem socorrer. Você num hospital internada e ele que... Um tratamento paliativo em casa. Sim. E daí teve a minha cunhada também do Rio Grande, ela que ficou comigo internada, porque eu precisei de transfusão sanguínea. Então, foi assim... Foi um período, assim, bem... Crítico. Não vou dizer crítico, assim, mas bem destrutivo, né? Porque, queira ou não, acabou com a minha vida, né? Assim, entre aspas, porque... Eu poderia ter morrido primeiro que ele, porque ele ia morrer mais cedo ou mais tarde, ele ia, né? O médico não... Então, é uma coisa assim que a minha vida naquele momento acabou. Tipo assim, eu passei a existir o meu corpo, assim, mas o meu emocional, ele afetou demais, porque foram coisas assim que eu não esperava passar, sabe? A gente nunca espera passar, ninguém quer, na verdade, ninguém quer passar. Ninguém, que nem eu falei, ninguém quer perder as pessoas. E daí eu já vinha, tipo, de 2 perdas para essa mesma doença.
Então, assim, para mim, foi um baque muito grande. Foi uma coisa, assim, que até agora, assim, com quem eu converso, quem, tipo assim, me conhece, que vê eu sempre sorrindo, vê eu sempre brincando, não sabe o que tá dentro, né? Que é a emoção, né, O que interna. o emocional tá passando, né? Exato. E falando nisso, me conta aqui pra nós um pouquinho o que é teu hobby, o que tu faz hoje de terapia, pra te ajudar, pra desestressar um pouco, pra animar um pouco e colorir um pouco mais tua vida. Bom, além do acompanhamento com os psicólogos que eu faço, né, psiquiatra também, eu jogo vôlei, que é, assim, no momento agora, assim, a minha maior diversão, né, assim, que eu saio do meu mundo ali de isolamento e eu vou, digamos assim, para a sociedade, né, eu vou com os amigos, vou dar risada, vou brincar, vou brigar, vou, sabe, Xingar. xingar, é um pouco de tudo. É o meu hobby agora, assim, atual, né, é o jogo de vôlei, que é o Que que eu mais bom, gosto. muito bom, muito bom. Sou suspeita em falar. Pra gente ir finalizando esse bloco, fala um pouquinho de como foi, então, resumindo tudo isso, resumindo a ópera, como a gente fala, com o tratamento nutricional. O que que seria ou o que que não seria tendo um nutricionista te ajudando? Em toda essa história com você. Olha, primeiro, o que não seria? Tipo assim, se eu não tivesse, desde a primeira vez que eu vim aqui, se eu não tivesse o acompanhamento, eu hoje posso garantir que eu não estaria aqui, né? Devido a tantas complicações, tantos problemas que eu tive. Eu não estaria aqui. Como assim? Você disse não estaria aqui sobre vida, isso que tu quer dizer. Isso. Então, seria muito importante. Por quê? O que que a nutrição salvou a tua vida? Qual foi o momento primordial? Bom, primeiro, eu aprendi a comer o que é certo, né? Comer corretamente, né? Para a doença que você Para a tem? doença, né? E eu aprendi também que tu não precisa se privar de tudo que você gosta, né? Não precisa ser tu tirar, porque eu sou diabética, eu não vou poder comer macarrão doce, eu amo doce. Eu como boa italiana, eu amo macarrão, né? Então, não, tu não precisa tu se privar das coisas assim, das coisas boas da vida, né? Basta você aprender a dosar a quantidade certa. E você falou um ponto bem importante de controlar a diabetes sem deixar de comer o que gosta. E por trás disso tem muitos mitos. Quem é portador de diabetes já ouve os outros falando: não pode comer doce, não pode comer massa, não pode comer bolo, não pode comer aquelas guloseimas que às vezes gosta de beliscar. O que que Sim. você falaria para as pessoas que estão nos assistindo sobre isso agora? Primeira coisa, não é verdade, né? Você pode comer de tudo, eu como de tudo, né? Eu sou, digamos assim, um formigão, só que para salgados. Massas, então, né? Massas, Isso, frituras. massas, frituras, assim, tipo, no lugar que nem tem aqueles. Tem uns produtos que a gente faz, no lugar de tu assar, fritar, tu pode assar. Entendeu? Tem várias formas de tu substituir. Por isso que tu não precisa tu cortar nada da tua alimentação, a não ser supor que te faça mal, né? Que você Uma doença uma específica doença, aquele alimento não pode para aquela doença. que nem quando eu tive a pancreatite, que eu fiquei com tolerância à lactose, lembra? Que foi mais uma bomba que nós descobrimos no decorrer daquele problema. Enfim, tu não precisa se privar de nada, sabe? Tu tendo o acompanhamento correto, tu seguindo o cardápio correto ali, não tem por que tu se preocupar. Eu vou parar de comer isso, eu vou parar de comer aquilo. Não tem o porquê. Exato. E fala para nós, quando você se cuida, que realmente que você segue o que a Nutri te ensinou, como você se sente com o teu corpo, com a tua saúde? Bom, primeira coisa, o teu corpo, ele vai te dar um sinal. Supor, se você comer a mais fora do cardápio, digamos assim, no meu caso, né, assim, eu me sentia pesada, eu me sentia assim, tipo, sufocada, com Má digestão. uma digestão, não conseguia fazer direito. Se tu seguir correto, o teu corpo ele vai liberar endorfina, liberar adrenalina, tudo na quantidade que você precisa.
entendeu? Ele vai te dar uma resposta muito melhor do que tu tentar fazer por conta, né? Seguir essas dietas que muitos têm. Até esse tempo atrás, uma amiga minha falou, estava seguindo uma dieta pela internet, tal e coisa, que não sei o quê. É muito melhor e mais seguro você pegar uma nutricionista do que tu seguir assim, avulso, né? É que o que a gente fala, na internet tem todos os tipos de dietas, menos A a correta. sua, a correta que teu corpo precisa. Exatamente, né? E... como é que eu vou te dizer assim? Tem várias formas de você ficar bem, sabe? Não precisando se privar de nada. E eu, tipo, foi duro pra mim aprender, mas com o tempo, com os resultados que eu tive, hoje em dia eu vejo o quanto compensou eu correr atrás, digamos assim, atrás do prejuízo que eu estava tendo com o meu corpo mesmo, né? E o quanto bem eu estou agora, né? Para a Rose de 9 anos atrás, para a Rose de agora, não tem como comparar, assim, sabe? Muito bom. Estou muito melhor agora. Mais alguma coisa que queira complementar, falar da tua história antes da gente finalizar? Não, só deixar que as pessoas não fiquem pensando muito, né? Que nem eu fiz no começo. Né? Ai, mas tem que gastar com nutricionista, vai que não dá certo, não sei o quê. Né? Não fiquem pensando. Pega e vai. A vida é só uma. Hoje em dia, com tudo que eu passei, assim, sabe? Eu digo assim, eu não tenho tempo, assim, para perder. Eu tenho que me jogar na vida. O que vai dar? Não sei. Né? Os 50% a gente já tem noção que outro, pode dar certo, não, pode dar errado. Né? O não a gente já tem, né? A gente vai em busca do sim. Essa é a nossa vida, E o que né? você falaria sobre a Gislene Titon? Para quando alguém te perguntar como é a Nutri, como que ela é focada em diabetes, enfim. O que você falaria da pessoa quanto profissional e pessoal da Gislene Titon? Afe Maria, agora tu me pegou. Bom, são 9 anos de convivência nossa, né? Não é 9 dias, nem 9 semanas. São 9 anos que você me acompanha, eu te acompanho. Eu sou suspeita em falar, né? É uma pessoa maravilhosa como pessoa, como ser humano. Como nutricionista, cobra, né? Dá uns puxão de orelha, sim, mas é pro bem da pessoa. E é uma pessoa assim que ela é muito focada no que faz, né? Não tem, tipo assim, não faz corpo mole. É uma pessoa assim que, como é que a gente dizia lá no vôlei, a gente dá o sangue pelo time, né? Uma boa colocação. A gente, no caso ali, daria o sangue pela pessoa, né? Exato, é por aí mesmo. E nós já passamos, eu já tive meus altos e baixos aqui, então eu vejo o quanto você é dedicada, o quanto você é atenciosa com os pacientes. Até mesmo, tipo, que nem agora eu não sou mais paciente, eu não faço mais acompanhamento. Mas eu sei que sempre que eu precisar, é só, me socorra. Tu já sabe que a bomba atômica está andando. Então é isso, é uma pessoa assim... como é que eu vou te dizer assim? Que eu amo de coração, né? Além de minha comadre, né? É uma amiga assim que eu não tenho explicação, não tenho palavras para te dizer. Você é muito especial. Que bom, que bom. Rosemara, foi um prazer estar te ouvindo, te entrevistando, inclusive, sabendo um pouquinho da tua história, sabendo um pouco do teu feedback quanto ao nosso tratamento como profissional. Isso é muito importante. Muitas pessoas nos julgam vendo, o nutricionista é o que vai excluir a alimentação, o nutricionista é o que vai passar dietas. Mas quando a gente fala em nutrição clínica, que é um nutricionista que trabalha focado no tratamento de doenças, principalmente diabetes, não é qualquer nutricionista. Por que eu falo isso? E falo por experiência, porque não é só você entender de nutrição, é você entender sobre vidas, é entender sobre salvar uma vida, como você falou da pancreatite, é uma doença que é letal. Então, a nutrição, os micronutrientes, vitaminas,
pode ser letal para o pâncreas ou não, falando um pouco técnico agora, é saber a alimentação certa. Se o nutricionista errar a quantidade, o nutriente certo, eu posso salvar uma vida como eu posso matar. E você realmente falou, nutri dá o sangue para aquele paciente. É realmente pegar aquela pessoa, aquele prontuário e falar, meu Deus, por onde que eu começo o tratamento aqui? Tanto que no teu caso, a Nutri sempre pedia ali algumas horas, alguns dias, às vezes, para realmente calcular o cardápio bem certinho, porque realmente não é um cardápio que a gente faz em consulta em 1 hora de resolver todo o caso. Tem por trás o comportamento alimentar, histórico alimentar, a doença em si. Então, gratidão por estar aqui falando as verdades, falando de como é fazer um tratamento com pancreatite, para o diabetes também e conosco, tá bom? Tá bom, eu que agradeço, Gi. E convido vocês a participarem aqui conosco no próximo podcast também, que a gente vai ter um convidado falando de diabetes, mas com uma outra realidade e um outro histórico com a sua diabetes. Um forte abraço, até logo, tchau, tchau.